E nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã, naquilo que Ele tem para mim e para você. E o tema da ministração de hoje é: para quem iremos? É uma pergunta. É uma pergunta para mim e para você. E você já sabe quem fez essa pergunta? Quem fez essa pergunta? Para quem iremos? Pedro. Pedro fez essa pergunta para Jesus. E a gente vai entender, então, por que essa pergunta foi feita, em que circunstância ela foi feita. E muitas vezes na nossa vida, nós precisamos nos lembrar dessa pergunta: para quem iremos? Para onde mais nós poderíamos ir, se só tu tens palavras de vida eterna? Abra a tua Bíblia ou teu aplicativo ou acompanha aqui em João 6. Nós vamos ler os versículos do 63 a 69. E vamos entender em que contexto isso estava acontecendo. Não vamos ler todo o contexto, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. João 6, 63 a 69. O Espírito da vida. Jesus está falando aqui. A carne não produz nada de que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês aqui que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? E é com essa palavra aqui que nós vamos entender o que estava acontecendo para que Pedro se colocasse dessa maneira diante do Senhor Jesus. A multidão, ela estava ali seguindo Jesus. A multidão seguia a Cristo, porque eles estavam vendo muitas coisas. Jesus, ele fez um rebuliço mesmo. Naquele tempo em que ele começou, a partir do momento que ele começou a exercer o ministério dele, Jesus causou no tempo dele, aonde ele estava, aonde ele passava, ele causou. E as pessoas iam seguindo porque eram curiosas. Elas nunca tinham experimentado aquilo que elas estavam experimentando, vendo as coisas que Jesus estava fazendo. Isso me fez também pensar que muitos de nós aqui temos ministérios. Jesus, ele teve 3 anos de ministério. 3 anos de ministério que revolucionou a história do mundo. E às vezes nós estamos há anos servindo a Cristo, tendo nossos ministérios, mas que não impactam nem o nosso vizinho, que não impactam nem dentro da nossa casa. Jesus, com 3 anos de ministério, revolucionou a história do mundo. E aí Jesus, onde passava, ele causava. E as pessoas iam atrás, curiosas, sedentas por aquilo que ele trazia, pelo que ele falava. Ele estava ali curando muitos doentes, pessoas que estavam endemoniadas, os demônios eram expulsos. E aí a gente vê então essas pessoas freneticamente seguindo Jesus. E aí, diante desse contexto aqui, disso que a gente acabou de ler, que acontece a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Essa foi a primeira, onde 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados, e mais de 5.000 homens foram alimentados por esses 5 pães e 2 peixinhos. Mas é interessante que, até no comentário de Carson, ele fala que existe uma projeção aí de que provavelmente nós estamos falando de mais de 20.000 pessoas, porque as mulheres e as crianças não eram contadas. Então 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 20.000 pessoas, e ainda sobraram quantos cestos? 12 cestos. Na primeira multiplicação, na segunda sobraram 7, mas a gente está falando da primeira.
nessa multiplicação aqui sobraram 12 cestos. Uma abundância de sobra para tanta gente, para tão pouco pão e tão pouco peixe. Diante desse cenário, é claro que as pessoas iam começar a seguir Jesus. Diante desse milagre maravilhoso, é claro que isso ia chamar a atenção do povo. As pessoas queriam ver mais desse homem que estava fazendo coisas que eles nunca haviam visto antes. E depois disso ainda acontece um episódio espetacular, que é quando Jesus anda sobre as águas. E Pedro, ele experimenta isso por pouquinho tempo, mas ele experimenta. Porque aí quando o vento bate, quando a dúvida bate, ele afunda. Porque naquele momento ele não conseguiu mais crer. Quando o vento bateu, ele ainda experimentou andar sobre as águas. Mas o vento bateu, a dúvida bateu. E ele afundou. Então eram muitos acontecimentos, um seguido do outro, porque Jesus tinha só 3 anos. Ele precisava fazer esse ministério render. Ele precisava realmente impactar. Então Jesus, ele não perdia tempo. Coisas iam acontecendo uma atrás da outra. E é diante de todos esses acontecimentos que Jesus se vê cercado de uma multidão de pessoas. Só que Jesus coloca em xeque a verdadeira intenção daquele povo. Jesus coloca à prova a verdadeira intenção daquela multidão. E ele revela o que está no coração daquele povo. Acompanha aí o que está nos versículos 26 e 27. Vocês não estão me procurando porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. O tema, então, central aqui, até nas nossas Bíblias mesmo, quando a gente está com a Bíblia, né, de papel, mas eu acho que no aplicativo também tem os temas, né? Então, mas o tema central aqui, que Jesus está falando, é que ele é: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Esse é o tema central do que Jesus está falando aqui. E ele diz que quem come desse pão nunca terá fome. Nunca mais sentirá fome. E Jesus está colocando então ali à prova a verdadeira intenção da multidão, porque eles foram atrás de Jesus, eles comeram até se fartarem. Eles estavam com muita fome, e naquele tempo não é igual hoje que a gente pede um iFood, né? A gente pede um iFood e ele chega, ou então a gente abre a nossa despensa, as coisas estão ali. Não, a comida ali era artigo também, que era algo que não era tão fácil. E Jesus, ele oferece comida de uma maneira tão abundante, e o pessoal sente isso aqui, ó, no estômago. Sente o poder de Jesus aqui no estômago. E eles, então, passam a seguir Jesus porque eles tiveram suas barrigas cheias. O buchinho deles, ó, estava cheio. E eles ficaram satisfeitos com isso. Quando Jesus, então, coloca à prova que não é sobre a comida que estraga que nós devemos dar toda a nossa força, a nossa vida. É pelaquela que permanece para sempre, que é Ele. Ele é o pão da vida. Mas os discípulos não estavam entendendo essa metáfora que Jesus estava usando. Estava confuso para eles, porque aí Jesus começa a apontar sobre o sacrifício dele na cruz e começa a falar que quem não bebe do seu sangue, não come da sua carne, não pode ter parte com ele, não tem a vida eterna. E esse bebe sangue, come carne, começou a ficar estranho. E os fariseus, eles não perderam a oportunidade. Eles já começaram a acusar Jesus de canibalismo. Como assim ele está falando que temos que comer da carne dele, o sangue dele? Fizeram, então, distorceram o que Jesus estava falando, porque eles não entendiam, não tinham visão espiritual para entender o que estava sendo dito. Acusam Jesus meu Deus, eu acabei de falar a palavra canibalismo, obrigada. Canibalismo. E o prato principal era Jesus, no caso ali. Jesus se oferecendo como prato principal. Mas aí, os discípulos ficam também ali um pouco confusos com tudo aquilo que Jesus está trazendo. São muitas metáforas, são muitas complexidades que Jesus usa. Mas também existe uma indisposição do povo de cumprir. Porque aqui, eu quero minha barriga cheia. Agora, se eu tenho
que andar com esse homem, cumprir os mandamentos, cumprir aquilo que ele está dizendo que eu preciso fazer, eu preciso pagar o preço, não o preço de morte, porque Jesus pagaria o preço, mas o preço de uma vida entregue a Jesus. Não é possível que nós vamos oferecer a Jesus algo que não nos custe nada. Nós precisamos entregar e nos oferecer a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que o Senhor deseja de nós. E aquele povo não estava disposto a cumprir com esses mandamentos e tudo aquilo que estava sendo revelado. Estava muito difícil para eles entenderem, estava muito confuso. E os discípulos ali, então, também ainda tinham uma visão espiritual limitada, era um povo imediatista, então encheu a barriga e essa conversa de comer carne, sangue, estava ficando estranha. E eles não entenderam a profundidade do que Jesus trazia, porque Jesus estava apontando para o que ele faria naquela cruz. O corpo dele, que seria esmagado por nós. O sangue dele, que seria derramado. Para que nós pudéssemos acessar a vida eterna, nós precisamos participar do corpo e do sangue dele. Não é literalmente, nós fazemos aqui um memorial da ceia, não é literalmente o pão que nós vamos comer e o sangue que é o suco de uva que representa o sangue, não é literalmente o pão, não é a carne de Cristo e o suco não é o sangue dele, mas representa aquilo que já foi feito por nós. E quando nós fazemos isso aqui, nós dizemos, Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor fez. Eu sou grato pela tua carne que foi esmagada por mim. E eu tomo parte dessa carne, desse sangue que o Senhor derramou naquela cruz por mim. E eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração. Eu como da tua carne, bebo do teu sangue e participo contigo do que o Senhor está fazendo aqui nessa terra. Eu quero fazer parte do que Ele está fazendo. E há sacrifício, há disposição que precisa ser investida nisso. Mas para os discípulos estava muito difícil entender. O que era tudo aquilo? O que era isso que o Senhor estava apontando? E é difícil você crer naquilo que você não está vendo, não é? Normalmente nós queremos o quê? Ver. Nós queremos ter certeza do que vai ser o amanhã. Nós queremos ter certeza do que nós vamos comer no almoço. A gente precisa de previsibilidade para que a gente esteja tranquilo. Mas o que Jesus estava fazendo ali era dizendo, creiam em mim. Eu sei o que está acontecendo aqui. Creiam em mim. E há uma frase de William MacDonald que fala que o paraquedas, olha que interessante, o paraquedas só abre quando se pula do avião. Você não consegue abrir o paraquedas e depois pular. Você precisa primeiro pular e confiar que ele vai abrir. Porque pode ser que ele não abra. Mas você pula confiando que o paraquedas vai abrir. Então, a fé, ela antecede a visão. E ela prepara a alma para entender, o coração para crer e a vontade para obedecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que nós vemos lá em Hebreus. Sem fé é impossível. Então, primeiro nós precisamos pular do paraquedas, pular do avião, para o paraquedas então abrir. Os discípulos ali, eles estavam nessa situação, pulando do avião. Eles não sabiam o que estava acontecendo, o que Jesus estava dizendo. E é nesse contexto, é nesse discurso de Jesus, é nessa hora crucial que Jesus deixa os discípulos livres, os 12. Porque seguir a Jesus parece um paradoxo. Nós estamos com Ele, presos nele, mas é por escolha. Nós somos aqueles escravos da orelha furada que estão ali por escolha própria. Nós queremos estar com Jesus. Nós queremos servir a Ele. E nós nos tornamos servos dEle. Ele se torna o nosso dono. Mas é porque nós desejamos isso. Nós queremos. E Jesus, Ele não quer ninguém do lado dEle de cara feia, fazendo por obrigação, dando o dízimo ou a oferta só porque tomou bronca, igual o Alex falou aqui. Deus, Ele quer nosso coração.
Ele quer a nossa alma entregue nisso, o nosso compromisso, o entendimento de que só nele há vida eterna. Irmãos, deixa eu tirar isso aqui que está me irritando. Espera aí só um pouquinho. Só nele há vida eterna. E então, nesse contexto que Jesus, ele deixa os discípulos livres para ir. Livres para que eles possam fazer aquilo que eles desejam. E qual a pergunta que Jesus faz para os discípulos? Depois que o povo ouve tudo isso aí, come carne, bebe sangue, vem, vocês têm que fazer isso e aquilo, o povo começa a ir embora. Eles começam a ir embora. Os discípulos, aquela multidão que estava seguindo Jesus, começa a ir embora e dizem, essas palavras são muito duras. As palavras deles são muito duras, é muito difícil fazer isso que ele está dizendo. E Jesus diz para os 12, vocês também não querem ir? Vocês também podem ir, vocês estão livres. E aí Pedro vem e diz, nesse cenário dramático, eu fico imaginando quase uma música de fundo, bem dramática de novela mexicana, sabe? E Pedro dizendo para ele, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos? Jesus, para onde nós iremos? Nós temos escolha. Nós temos escolha. Mas Jesus, ele pergunta para nós aqui, nessa manhã, essa pergunta de Jesus, ela vem e ecoa aqui para nós essa manhã. Vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Vocês têm escolha. Vocês estão comigo por qual razão? Qual a razão que faz vocês ficarem comigo? Essa é a pergunta de Jesus para mim e para você. Por que vocês estão comigo? Ou melhor, vocês estão comigo? Ou vocês estão aqui só pela comida? Só pelo aquilo que eu posso te dar? Pelo que eu posso te oferecer? E aí, diante desse cenário, vamos refletir então sobre quando essa comida, quando essas bênçãos de Jesus, a comida impede da gente ver o pão da vida. Lá no versículo 26, quando ele diz, vocês estão trabalhando pela comida que perece, vocês estão frenéticos, trabalhando por todo o sustento que vocês precisam, mas vocês não estão vendo que eu sou o pão da vida, eu ofereço vida eterna. E quando a gente olha então para esse texto todo aqui e vê essa multidão indo embora depois que Jesus disse e revelou o que estava no coração deles, que eles só queriam a barriga cheia, a gente pode olhar para esse texto e pensar, que povo ingrato! Que povo ingrato! Depois de comerem e se fartarem, aí Jesus então coloca as rédeas, põe o pingo no i e eles vão embora. Então, Jesus revelou o que estava no coração deles e de fato é exatamente o que aconteceu. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa. A gente só está fechado com Jesus. Sabe quando alguém diz assim, eu estou fechado com você. Eu estou fechado contigo e não abro. Vamos junto até o fim. Estamos juntos nisso aí. A gente só está fechado com Jesus se Ele me der aquilo que eu quero. Se Ele me prosperar, se Ele me abençoar, se eu não tiver dificuldades, ou se eu não passar por aflições, eu estou fechado com Jesus até que não bata o vento forte, até que não bata o vento da dúvida, do medo, e eu afunde. Nós normalmente estamos fechados com Jesus por condições, somos condicionados. E na verdade, Jesus, Ele não disse para nós que quem cresce nele, lá no versículo 27, 47 de João 6, que nós estamos lendo, Ele fala, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem sua casa própria. Amém? Aquele que crê em mim jamais saberá o que é dor. Amém? Aquele que crê em mim terá todos os seus problemas resolvidos. É isso que Jesus diz? Aquele que crê em mim
terá a vida eterna. Essa é a promessa de Jesus. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a promessa. Todo o resto que nós temos é porque Ele é bom. É porque Ele é bom. Tudo ainda que nós desfrutamos nessa vida é unicamente, exclusivamente, porque Ele é bom. Nós cantamos aqui ontem, Jesus, não deves nada para mim. Não foi? Jesus, não deves nada para mim. Ele não te deve nada. Ele não devia nem ter morrido na cruz por nós. Mas Ele fez isso de graça. Por graça e por misericórdia. Então, é importante a gente ressaltar aqui os motivos errados pelos quais o povo lá estava seguindo Jesus e quando chegam em Cafarnaum, tem realmente as suas intenções reveladas por Jesus. E os motivos errados que eu e você temos seguido Jesus também. É importante a gente ressaltar isso aqui, porque depois que eles comeram à vontade na multiplicação, eles devem ter pensado, vamos seguir esse homem para o resto da nossa vida. É Ele mesmo. É Ele a nossa garantia de comida e de barriga cheia. A gente vai para onde você for. Até que Jesus começa, então, a dar as direções e as diretrizes. Não era assim que funcionava. E essa lição poderosa nos ensina que a gente não deve focar todo o nosso esforço, toda a nossa energia, nossa criatividade, nossa vida em coisas que perecem, em coisas que estragam. Os nossos olhos, eles deveriam estar fixos na vida eterna, naquilo que é eterno. E Jesus, ele estava falando dele mesmo. Ele é o pão da vida, ele é a vida eterna. Então, a gente não pode ficar vivendo nesse esquema de energia gasta em coisas que em anos vão-se embora. Você vai embora em alguns anos. Nós vamos embora. Por mais que você se cuide, é bênção. Se cuide mesmo. Para viver mais com um propósito. Quanto mais tempo eu viver nessa terra, mais eu vou poder falar de Jesus. Quanto mais tempo eu viver nessa terra e melhor, com qualidade de vida, mais longe eu vou poder alcançar e vou expandir o reino de Jesus nessa terra. Quanto melhor eu viver, quanto mais qualidade de vida eu tiver, não vai ser apenas para eu me divertir ou para que eu tenha um corpo bonito até 80 anos. Isso é quase impossível, gente, mas tem gente que consegue, né? Mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é sermos agentes de transformação nesse mundo. O nosso objetivo é estarmos aqui para que o reino dele seja expandido. Amém, igreja? Então, Jesus, ele faz essa chamada de atenção. E ele não é radical. Ele não está dizendo que vocês não precisam mais trabalhar, não precisam fazer nada. Não é isso, não é radical. É apenas evidenciando o coração. Onde estava o coração, o que estava ocupando a maior parte dos pensamentos, das forças e das dedicações das pessoas. Gente, as coisas desse mundo, elas tendem a nos fascinar. A gente não pode ter um pouquinho mais, não. A gente tem um pouquinho mais, a gente já fica bobo, a gente já fica besta. Quando a gente começa, e é uma bênção quando a gente prospera em algumas coisas, mas a gente começa a vislumbrar demais. E as coisas desse mundo, elas têm a tendência de nos fascinar, de nos fazer a gente ficar muito preso. Tem gente que não quer nem que Jesus volte, porque quer aproveitar o que está fazendo. Não é? Nossa, eu ainda tenho tanta coisa para fazer, né? Jesus, segura mais um pouquinho aí. Faz ideia do que está falando, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, você jamais viu aqui nessa terra, por mais que você já tenha visto coisas bonitas. Você nunca viu o que Ele está preparando para nós, nunca viu. E essa fascinação que nós temos nos torna dependentes de ter mais e mais e mais e mais. E a gente vai indo, e a nossa vida vai sendo gasta nisso. Tem um hino da harpa, a Ana vai gostar dessa parte agora. Né? O Rafael também, cadê o Policarpo? Ali, Policarpo. Tem um hino da harpa que ele traz um pouquinho retrata um pouquinho dessa fascinação que as coisas do mundo nos enredam e a gente perde o foco daquilo. Tem aí, esse aí, gente. Quem lembra desse hino? Então vamos cantar? Dá
linda pátria estou. Estado estou. Eu tenho de Jesus. Oh, quando é que eu vou? Olha as coisas que nos encantam aqui, ó. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você sabe qual é o nome desse hino? O Exilado. Esse é o nome dessa canção. Aquele que é exilado, ele está em um lugar onde ele não gostaria de estar. E gostaria de estar na sua pátria, mas ele está exilado. E é uma dor na alma, uma dor no coração, porque não é aqui o meu lugar. O meu lugar não é aqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero fazer valer aquilo que Cristo, aquilo que Ele tem para nós. Enquanto nós estivermos aqui exilados neste mundo, forasteiros nesse mundo, nós podemos fazer e servir o Senhor. Mas tem gente que está tão confortável aqui. Está tão confortável, está até comprando carteira cativa para ficar. E a gente não pode ficar confortável com esse mundo. Os passarinhos, as belas flores da vida não podem fazer a gente perder o foco. Porque quanto mais encantados a gente fica com os passarinhos, com as belas flores, a gente vai se tornando vulnerável às coisas da vida. E aí quando os ventos fortes batem, a gente afunda. Se nós não estivermos com os nossos olhos fixos no Senhor, quando a gente passar pelo deserto, a gente vai fazer igual o povo de Israel, vai sentir saudade da escravidão do Egito, sentir saudade das cebolas que eles comiam no Egito. Então, o deserto muitas vezes põe à prova se nós estamos vivendo com os olhos fixos na eternidade ou se nós estamos encantados com os passarinhos, com as belas flores. Mas o nosso foco, ele é o pão da vida, que dá a vida eterna. Diante da resposta de Pedro para Jesus, para quem iremos? Para quem iremos? Nós chegamos a uma conclusão aqui. Jesus, ele é o nosso plano A, B, C, D, E, de A a Z. Jesus é o plano. Não tem segunda opção. Não tem uma outra opção. Ele é o plano de A a Z. Não há para quem corrermos se não for para Ele. E eu não quero ter outra opção. Ele é a única opção e é a única que eu desejo. É a única que eu e você podemos nos lançar com segurança. Que podemos nos lançar porque Ele nos ama. Estamos seguros nos braços dEle. Seguros. E quando essa multidão, então, começa a se retirar, porque seguir Jesus passou a ser não mais tão atraente, não ficou mais tão divertido. Não era mais só sobre encher barriga. Não estava mais tão legal. Antes estava legal, agora ficou difícil. Não quero esse negócio de pagar preço, comer carne, beber sangue ou viver de acordo com a vontade dele, porque as palavras dele são duras demais. Tem que assumir compromisso. Tem que viver uma vida reta, uma vida de santidade. Está difícil. Eu quero viver de outro jeito. Então, quando o povo fica nesse lugar já de não querer mais, Jesus deixa eles livres. Jesus deixa os discípulos livres também. Ele não quer, então, ninguém, como a gente já falou aqui, amarrado e sufocado. Ele não quer. E aí vem Pedro. Sabe uma coisa que é interessante quando Pedro responde a pergunta de Jesus? Você percebe que Pedro responde Jesus com uma outra pergunta? Percebem isso? Jesus pergunta, vocês não querem ir também? E Pedro responde, para quem iremos? E uma afirmação, se só tu tens palavras de vida eterna. Mas ele responde a pergunta de Jesus com outra pergunta. Quem fazia isso constantemente? Jesus. O próprio Jesus, ele agia assim, sabiamente. E Pedro andava com o mestre. Ele sabia que Jesus fazia isso muitas vezes.
Jesus sabiamente respondia todas as vezes que os fariseus queriam pegar ele de jeito. Jesus respondia aos fariseus com perguntas que faziam eles pensarem, raciocinarem, buscar essas crenças que eles tinham, colocavam à prova esses pressupostos que eles tinham. Então, Jesus fazia, os psicólogos fazem isso também, viu, gente? Responde com outra pergunta, a gente vai entregando, mas só que são perguntas boas, muito boas, tá? Então, continuem a terapia, porque é muito importante. E a gente precisa entender, então, que Pedro ele responde aqui Jesus com uma outra pergunta. Para quem iremos? Para quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? E uma coisa que eu penso aqui é que provavelmente Pedro ele não entendeu completamente o discurso de Jesus. 100%, comer carne, beber sangue, o que está acontecendo? Ele provavelmente não entendeu 100% o discurso de Jesus. Provavelmente, ele também estava perdido ali no meio de um turbilhão e sem entender que aqueles acontecimentos, aquelas metáforas apontavam para o que Jesus ia fazer. Ele não fazia a menor ideia do que era tudo aquilo que Jesus estava falando. Mas lembra do que a gente falou? Primeiro a gente pula do avião e depois o paraquedas abre. Exatamente o que Pedro faz aqui. Eu não sei o que é tudo isso que você está dizendo. Eu não sei para onde a gente está indo. Eu não sei, mas eu sei que eu vi o que você fez. Eu andei com você, eu sei quem você é. E ele vai provavelmente ali fazendo um exercício parecido com aquele que o profeta Jeremias fala lá em Lamentações, trazendo à memória aquilo que pode dar esperança. Então Pedro ele olha para Jesus e diz: eu vi você andando sobre as águas, eu andei sobre as águas também, eu vi os doentes que foram curados, eu vi os demônios que foram expulsos, eu vi os pães se multiplicando, os peixes se multiplicando na minha frente e a abundância de sobra. Eu não sei para onde estamos indo, eu não sei o que é tudo isso que você está dizendo, mas para quem iremos? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, Jesus está ali diante de Pedro. E Pedro, ele provavelmente se lembra que tudo o que ele viveu até o momento em que ele conheceu Jesus não se compara com o que ele estava vivendo naquele tempo. E diante dessa comparação que ele faz, toda a religiosidade que pode ser que ele vivia, os rituais que ele vivia sem entendimento, e ele pode ter pensado assim: nada disso me fez conhecer a face do Pai, mas quando eu olho para o Senhor, eu vejo o Pai. Nada daquilo provavelmente fez Pedro conhecer Jesus, o Senhor a ponto de se entregar como ele estava se entregando ali naquele momento. Jesus está diante dele e ele diz: para quem eu irei? Eu só posso ir com você, eu só tenho você. Não dá mais para eu ir por outro caminho, depois de tudo que eu conheci. Sabe, às vezes eu e você, a gente, por muito menos, a gente vira as costas. A gente já experimentou de estar com a barriga cheia, com o coração cheio, com a alma transbordante, mas no primeiro vento que bate, a gente afunda. E eu desafio você hoje a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Trazer à memória tudo que Jesus já fez. Se você fizer um exercício agora, um exercício rápido, de tentar buscar aí na tua mente, na tua memória, as coisas que o Senhor já fez, como o André falou aqui, como nós vamos contar as bênçãos que Ele fez, já fez nas nossas vidas. E eu nem estou falando só da área financeira, eu estou falando daqueles 48 do segundo tempo, quando Deus chega com providência. Normalmente acontece assim com você, porque na minha vida é quase assim, é um exercício para ver a resistência cardíaca. Deus ele deixa a gente assim, até para ver se o coração está bom. Nós já vivenciamos milagres
não só na área financeira, mas em muitas áreas da nossa vida, que chegou os 48 do segundo tempo e a gente não tinha provisão, não tinha como fazer. E Deus, ele veio e fez. Porque quando ele manda, ele sempre vai à frente. Ele nunca manda a gente ir e ele vem correndo atrás. Quando ele manda, ele já está na frente. Ele já está lá no futuro. Ele já está. Então, primeiro a gente pula do avião. Depois o paraquedas abre para nós. E Pedro, diante disso, ele deve ter começado a trazer à memória tudo isso. Eu era só um pescador. E você veio aqui e me tirou do mar com o meu barquinho, os meus peixes, e me fez pescador de homens. Você acha que Pedro realmente sabia o que era ser pescador de homens quando Jesus fez essa chamada a ele? Ele só foi, porque o brilho nos olhos de Jesus, quando alguém olha para Jesus, ouve a sua voz, é impossível não atender a esse chamado. A gente vai sem medo, a gente vai sem saber o que está nos esperando. Jesus é irresistível, ele é maravilhoso, a voz dele é maravilhosa e nós podemos nos lançar para ele sem medo nenhum. E Pedro fez isso, ele se lançou. E a gente então vai entender que esse lugar, quando a gente se joga, ele é o mais seguro do mundo. Eu costumo dizer que a gente estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo todo. Ainda que você esteja no meio da guerra, se você está lá porque ele te mandou, é o lugar mais seguro para você. Você está seguro quando você está nele, quando você está na vontade dele. Pedro, então, aqui, ele não estava 100% provavelmente seguro do que estava acontecendo em relação ao futuro. Ele não sabia o que viria, ele estava 100% seguro em Jesus. Ele não estava confiante em relação ao que viria, ele estava confiante em quem ele via, que era Jesus. E ele, diante dessa resposta dele, ele diz: o Senhor é o meu plano de A a Z, eu não tenho outro. Então, para quem eu vou? Para quem eu vou? Talvez essa seja a mesma convicção que a gente vê lá em Eliseu, em 1 Reis. Quando Eliseu, ele imediatamente abandona tudo. Ele abandona tudo. Elias vem, joga a capa sobre ele. E ele estava ali trabalhando, ele não estava parado, não. Ele não estava desempregado. Ele não estava aposentado. Ele estava trabalhando, arando a terra com os bois. Quando ele está ali diante do... E a gente entende ali naquele texto que provavelmente ele já estava no fim do trabalho. É como se a gente estivesse aqui no fim da nossa graduação, pós-graduação e, enfim, todas as coisas que... Ou diante de uma promoção, diante de uma iminente carreira de sucesso. E Jesus vem e fala: vem, siga-me. É agora, não é daqui a pouco. E você precisa deixar tudo. E Eliseu, ele queima as carroças dele. Ele faz das carroças fogo para assar os bois, que era o sustento dele, e ainda faz um churrascão de despedida para a galera. Faz um churrascão de despedida. E ele vai. Ele vai. E Eliseu viveu grandes milagres. Talvez ele nunca teria vivido se ele tivesse tido medo. Ele só pede: posso dar um beijo de despedida nos meus pais? Eu vou me despedir e eu vou. Eu vou porque eu sei que o que eu tenho lá é aquilo que é seguro. Eu estou seguro na vontade de Deus. Eu não estou seguro nas minhas próprias forças. A convicção que nós vemos aqui em Eliseu é a mesma que pairava sobre Pedro. Eu não sei o que fazer, não sei diante de tudo isso. Está todo mundo indo embora, está todo mundo abandonando o barco. Mas para quem mais eu poderia ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Se você quer viver, parece coisa de autoajuda, mas não é não, querido. Ouve com o teu coração. Se você quer viver o extraordinário de Deus, o extraordinário, se você quer sair de uma vida medíocre espiritual, e eu não estou falando aqui que Deus vai te enriquecer, não.
Ele pode, porque se Ele tiver propósito na tua vida, com isso Ele faz. Se Ele quiser, Ele faz. Mas eu estou dizendo de viver o extraordinário com o Senhor, de viver aquilo que Ele tem para fazer e ter uma vida frutífera na presença dEle. Se você quer viver esse extraordinário com Deus, você vai precisar sair do ordinário, daquilo que a gente faz já metodicamente, achando que vai realmente ter profundidade com Jesus. Se você estiver satisfeito com a comida, você não vai experimentar o pão da vida. Se você estiver satisfeito só em encher a barriga, você não vai experimentar aquele que pode te dar a vida eterna. Para quem iremos, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Eu não sei quanto a você, mas eu vou para onde Ele for. Eu largo o que precisar largar. Eu deixo o que precisar para viver aquilo que Ele tem para mim. Porque o que Ele tem, eu não posso construir, eu não consigo. Eu não consigo construir. Eu não consigo fazer, porque eu sou limitada. A minha mente é limitada. O meu coração é limitado, os meus recursos são limitados. Minha força é limitada, até o meu humor é limitado. E eu preciso dele para tudo. Eu vou para onde Ele mandar, porque se Ele mandar, é porque Ele já tem um plano. Eu não tenho, os meus planos eles são falhos. Então eu deixo tudo, queimo essas carroças, faço o churrascão, não é literal, tá? Não é lá em casa hoje à tarde, depois do culto, tá? O André quem disse. Então nós precisamos largar tudo para que nós possamos deixar que o Senhor faça. Abrir mão dos nossos próprios recursos, da nossa própria força. É muito difícil. É muito difícil. Mas o convite dele para nós hoje é: viva comigo o extraordinário. Você só não pode ficar sem Jesus. Você só não pode ficar sem Jesus. Se você tiver Ele, você tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Para quem iremos? Se a sua resposta é Jesus, fique de pé. Se a tua resposta é Ele, você quer viver o extraordinário dEle na tua vida, fique de pé. Nós vamos clamar para que o Senhor tire dos nossos olhos a escama, para que o Senhor tire dos nossos olhos aquilo que nos atrapalha de viver além daquilo que nós podemos ver ou pensar, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de abundância. E às vezes nós estamos vivendo na escassez de presença dEle, na escassez de ver aquilo que Ele pode fazer. E eu e você somos filhos desse Deus Todo-Poderoso. Nós somos filhos. E não há, a gente cantou aqui hoje, não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar onde a presença dEle se manifeste, não há outro lugar melhor do que Ele, melhor do que a presença dEle. E eu tenho certeza que, às vezes nós estamos aqui, eu falo por mim, eu estou na igreja, na vida cristã, desde que eu me conheço por gente. Como diz muitos aí, a gente nasceu num berço evangélico, né? Até o berço era cristão já. Às vezes tem gente que o berço é evangélico e ela não. Mas a gente está todos os domingos na igreja, ouvindo. Quarta-feira a gente ora e a gente entra num lugar de estar no ordinário. Mesmo recebendo daquilo que é extraordinário. Porque nossa motivação e nosso coração, ele não se sobrepõe àquilo que é o espiritual, ele se sobrepõe ao espiritual. O nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente endurecida. Mas em nome de Jesus, eu quero clamar aqui nessa manhã.
Nós não vamos hoje mudar completamente nossa vida e sair daqui crendo e vivendo totalmente diferente. Mas que haja uma virada de chave no nosso coração, para que a gente possa continuar buscando, porque você e eu vamos precisar continuar buscando até que Ele venha. É por isso que esse memorial aqui é para que nós não nos esqueçamos disso. É até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Eu vou continuar buscando. Eu vou continuar. Tem dias que a gente está desanimado. Tem dia que a gente está querendo muito menos. E está tudo bem, porque não é pecado quando a gente coloca a nossa fragilidade diante dEle e diz: Senhor, está difícil crer. Está difícil crer. Tem horas que eu não consigo crer. E às vezes eu afundo mesmo. Eu afundo quando o vento bate, mas Deus, eu quero ter a convicção que Pedro tinha, para dizer para quem eu vou, para quem mais eu vou. Eu quero ter a mesma convicção que Eliseu teve, queimar todos os meus recursos e as minhas possibilidades, para viver aquilo que você tem para mim, Senhor. Eu quero, Jesus, eu quero. Então eu quero pedir para que você levante tua voz agora, faça essa oração por você.